Gostaria de convidar você a abrir a Bíblia, o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Segundo livro dos Reis, capítulo 16. Vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 14. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor, como é bom nós estarmos na casa do Senhor, porque quando nós aqui estamos, o Senhor fala conosco. O Senhor alimenta a nossa esperança, o Senhor nos orienta, nos dá direção, e é importante nós estarmos com o nosso coração atento às coisas que o Senhor tem falado conosco. Porque na nossa caminhada nós somos muitas vezes despertados, nós somos muitas vezes, temos o nosso olhar voltado para outras situações na nossa vida, e é importante nós estarmos com a palavra de Deus, com a promessa de Deus firmada no nosso coração. No segundo livro dos Reis, no capítulo 16, versículo número 10, diz assim a palavra do Senhor: Então o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias um desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou o altar conforme tudo o que o rei Acais lhe havia enviado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar. E o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto, a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre, que estava perante o Senhor, ele tirou diante da casa e de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo de lado do altar no lado norte. Amém, irmãos? Como na introdução, a intenção de nos despertarmos a atenção que nós precisamos dar à palavra de Deus, às coisas que o Senhor tem falado conosco, tem um objetivo de blindar o nosso coração, de guardar o nosso coração. Porque nós vamos ver à luz da palavra de Deus muitos exemplos de coisas que a gente deve fazer para poder alcançar êxito na nossa vida. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, na maioria das vezes, em muitas vezes, nós vamos ouvir o texto sagrado apontando para a gente o caminho, os passos, as direções que nós precisamos seguir para alcançarmos a vitória, a promessa, aquilo que Deus tem para nós. Mas se nós formos olhar para a vida desse rei específico, formos estudar a palavra de Deus a respeito da vida de Acais, nós vamos ver muito mais aquilo que nós não devemos fazer do que propriamente aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós vamos fazer. E quando nós chegamos a esse texto, nós vemos um momento crucial na vida desse homem, um momento em que ele é despertado a buscar ajuda não de Deus. Ele é despertado a buscar ajuda, não em um homem de Deus, um profeta de Deus, um sacerdote de Deus, mas como nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler, ele foi buscar ajuda com o rei da Síria. E que para que a gente consiga entender o motivo pelo qual levou esse rei a buscar ajuda do rei da Síria, é porque ele tinha uma necessidade. É porque ele estava passando por um problema. Porque ele tinha tomado caminhos na sua vida que haviam levado para ele uma situação difícil, embaraçosa. E ele se viu então movido pelas ideias que ele formou na sua mente, pelos pensamentos, pelas escolhas que ele fez, que a melhor opção para ele naquele momento era buscar ajuda em um reino inimigo. Mas eu gostaria de destacar alguns pontos aqui a respeito da vida desse homem, porque esse homem tinha berço. Esse homem é filho de Jotão.
E a Bíblia vai dizer para nós que Jotão, ele cresceu, ele se fortificou como rei, porque ele fez a vontade de Deus, porque ele temeu ao Senhor. E Jotão também era filho de Uzias, ou seja, esse rei era neto do rei Uzias, também um rei que experimentou muitas vitórias, porque procurou fazer a vontade de Deus, procurou temer a Deus nas suas escolhas e nas suas ações. Mas quando eu olho para as características mostradas por Acais, nós vamos ver um homem ambicioso, um homem que tinha projetos mais ousados, porque certamente, ao olhar para dentro da sua casa, ao olhar para a vida do seu pai, ele viu alguém crescendo, ele viu alguém se desenvolvendo, mas ele entendia que aquele crescimento estava aquém daquilo que ele queria para a sua vida. E então diz o texto sagrado de que ele não segue os mesmos caminhos que o seu pai havia seguido, havia apontado para ele. E quantas vezes, irmãos, na nossa vida, nós não precisamos ter a graça de Deus, o cuidado de Deus para a nossa vida, para entendermos que nós precisamos analisar as coisas, analisar a vida, analisar os caminhos que se apresentam para nós e compararmos com aquilo que Deus escolheu para nós. Porque, como diz a Bíblia, caminhos que aos olhos dos homens parece bom, mas o final dele é caminho de morte. Acais olhou para a sua casa, para o caminho trilhado pelo seu pai, um caminho de crescimento, um caminho de desenvolvimento, mas ele julgou que aquele desenvolvimento era pequeno, era talvez inferior ao que ele esperava. Poderia até ser um crescimento relativamente pequeno, mas é um crescimento debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção de Deus, debaixo da graça de Deus. E nós já sabemos, isso é uma verdade para mim e para você, que o que faz a diferença na nossa vida não é o tamanho do crescimento que nós vamos experimentar. O que vai fazer a diferença na nossa vida é saber se essa é a medida que Deus estabeleceu para nós. Porque se Deus estabeleceu para você um crescimento que aos olhos dos outros pode parecer pequeno, mas é o que Deus escolheu, é isso que vai te levar para frente, é isso que vai te levar para a vitória, porque a bênção do Senhor enriquece, ela não acrescenta dores. O pai de Acais tinha um caminho para ele, e eu posso essa noite, inspirado pelo Espírito de Deus, dizer que eu e você que estamos aqui, também temos um pai, e esse pai tem um caminho para mim, e esse pai tem um caminho para você, e essa noite o Espírito de Deus diz para nós, o caminho que Deus tem para você, é o caminho que o pai estabeleceu, é o caminho que o pai direcionou. Então essa noite, se você quer vencer, olha para o caminho que o pai estabeleceu. Olha para a direção que o pai deu para você. Mas Acais não tinha esse cuidado. As experiências vividas com seu pai eram experiências desprezadas por ele. E não só isso, ele não só não tinha cuidado em observar o caminho do pai, mas ele também não tinha cuidado com aquilo que ele podia conduzir, a maneira como nesse crescimento ele podia conduzir a sua família. Porque Acais, além de altamente ambicioso, ele também era uma pessoa obstinada. Em nome de um sucesso, em nome de um crescimento, em nome de um alvo estabelecido no seu coração, que não era o caminho do pai, a Bíblia vai dizer que ele sacrifica os seus filhos no fogo. A Bíblia vai dizer que ele adora a um Deus, cuja prática daqueles que o adoravam, eles sacrificavam seus próprios filhos no fogo, oferecendo como oferta para aquele pseudo-deus. Ele não cuidava da sua descendência, ele não olhava para a sua família.
E essa noite o Espírito de Deus está falando conosco constantemente de família, de crescimento, de projeção. E eu não quero essa noite aqui ser um estraga-prazer, mas o Espírito de Deus ministrou no meu coração uma palavra, e eu quero compartilhar com você aquela palavra com fidelidade àquilo que Deus colocou. Não existe crescimento que justifique o sacrifício da sua família. Não existe crescimento que justifique você abrir mão do seu lar, abrir mão do relacionamento saudável, sadio com os seus filhos, porque eu volto a dizer, Acais colocou o seu filho no fogo, parte dos seus filhos no fogo, mas a Bíblia também vai dizer que ele foi o pai de Ezequias, um rei que também procurou fazer a vontade de Deus. E eu quero essa noite dizer para você, talvez você não esteja vendo, mas dentro da tua casa tem um rei, dentro da tua casa tem alguém escolhido por Deus, dentro da tua casa tem alguém que vai fazer com que você se orgulhe de saber que através de você, Deus levantou e promoveu uma liderança. O crescimento não é só seu, crescimento é da sua casa, crescimento é da sua família, crescimento é dos seus filhos, o crescimento é para a glória de Deus. Acais é um exemplo daquilo que a gente não deve fazer, porque ele despreza os caminhos trilhados pelo pai. Ele abre mão dos filhos ou de parte deles. E esse texto que nós acabamos de ler, quando fala a respeito desse episódio, em que ele vai buscar ajuda com o rei da Síria, porque Acais estava em guerra. E essa guerra que Acais estava travando, pasme, era com seus próprios irmãos, porque havia sido separado o reino do norte e o reino do sul. A Síria era o império dominante, e alguns historiadores vão dizer que o rei de Israel procura Acais para poder fazer uma aliança, para se defender da opressão da Síria, para se defender da opressão do mundo. E então Acais rejeita a proposta de reconciliar-se com seus irmãos. Acais rejeita a proposta de buscar a unidade com seus irmãos. E ele então toma a decisão, ao invés de me consertar com os irmãos, ao invés de dar o braço a torcer, ao invés de deixar para trás as mágoas, as ofensas, eu prefiro fazer aliança com o inimigo do que me reconciliar com os meus irmãos. E essa noite, irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós é espírito de unidade. Então, se você quer experimentar crescimento de Deus, em nome de Jesus, reconcilia-te com teu irmão. Se em nome de Jesus você quer experimentar crescimento de Deus, em nome de Jesus, não faça aliança com o inimigo, reconcilia-te com o teu irmão. Porque esse era o caminho que Deus tinha para Acais. Em um episódio, em uma batalha dessa travada, os judeus com os sírios, eles derrotam uma grande parte do povo de Acais, os israelitas, o reino do norte. Eles entram em confronto. E então a Bíblia vai dizer que Acais perde essa batalha. E aproximadamente está no segundo livro das Crônicas 28, do 8 ao 15. Aproximadamente 200.000 pessoas foram levadas cativas de Judá para Israel. Então, irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus essa noite ministre no meu coração e no seu coração, que nós não fomos chamados para brigar com irmãos, porque enquanto essa guerra estiver acontecendo, a perda é uma perda familiar, a perda é uma perda que não é um projeto de Deus, e essa perda só não se concluiu, porque um profeta se levantou e deu ordem ao reino do norte, dizendo que vocês não podem fazer isso, levem as mulheres e as crianças de volta para Judá. O caminho
que Acais queria para ele era um caminho de vitória. O caminho que Acais queria para ele era um caminho ambicioso, mas não era o caminho que Deus havia estabelecido para ele. E então nós lemos aqui o texto sagrado, nessa passagem que nós lemos, que ele vai até a Síria para buscar ajuda do rei da Síria. Antes disso, ele pega parte dos tesouros da casa do Senhor, aquilo que havia sido, aquilo que ele deveria cuidar, aquilo que ele deveria entregar para Deus, aquilo que ele deveria dar para o Senhor, aquilo que estava consagrado para o Senhor. Ele não cuida daquilo, ele pega aquilo e entrega para o inimigo. E aí, aparentemente, ele recebe uma vitória, porque a Síria entra na guerra contra os israelitas, e então a Bíblia diz que eles colocam os israelitas para correr. Aí Acais diz: opa, agora o meu projeto está chegando aonde eu quero. E aí, nós lemos no versículo 10, ele vai até Damasco. Ele já era familiar entre os inimigos. Já era comum para ele estar naquelas rodas dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Ele estava confortável lá. E aí, quando ele chegou lá naquele lugar, ele viu um altar. Ele viu um local de sacrifício que era usado lá no meio do inimigo. E então, se fosse nos dias de hoje, ele tirou uma selfie do altar, mandou para o sacerdote que estava lá em Judá. E ele diz: faz um altar igual a esse. Eu quero um altar desse mesmo jeito. Eu quero um altar dessa mesma forma. E olha, irmãos, mais uma vez, em nome da escolha de alguém que estava caminhando na direção errada, existe uma bifurcação. Existe uma escolha, uma opção. Havia já um altar na frente do templo, na frente do tabernáculo. Já havia um lugar de sacrifício, já havia um lugar de renúncia, já havia um lugar de perda, já havia um lugar de encontro. Mas então Acais toma a decisão de colocar um outro altar, de substituir aquele altar que estava lá. Veja, ele não queria abrir mão de sacrificar. Ele não queria abrir mão de perder. Mas ele queria perder do jeito que ele escolheu perder. Ele não estava disposto, ele não queria sacrificar, mas ele queria sacrificar do jeito que ele escolheu sacrificar. Ele não queria mais fazer do jeito que Deus estabeleceu. Ele não queria mais seguir a vontade de Deus, ele queria seguir a sua própria vontade. E olha aqui, irmãos, o Senhor nos trouxe aqui essa noite para falar a respeito de crescimento. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para falar a respeito de vitória. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para falar a respeito de prosperidade. Mas nós sabemos que o caminho da prosperidade é um caminho que tem um processo. O caminho do crescimento é um caminho que tem um processo. E esse processo passa pelo altar, passa pelo sacrifício, passa pelas perdas, passa pelas lágrimas. E talvez o que eu e você estejamos pensando em fazer é dizer: eu vou perder, eu estou disposto a perder, mas eu perco até aqui. Eu estou disposto a sacrificar, mas eu sacrifico até aqui. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que Deus não está criando crianças mimadas. Deus está criando um exército poderoso, um exército forte,
forte. E se você tiver que passar por essa luta mais um pouquinho, não abra mão, porque se Deus entendeu que você pode ir mais, Ele não nos dá prova nenhuma além do que nós podemos suportar. Se está chorando, chora na presença de Deus. Se está doendo, dói, mas permanece na presença de Deus. Se tiver perda, perca, mas perca na presença de Deus. Não sou eu e nem é você que escolhemos a maneira como as coisas vão ser conduzidas. Nós temos ouvido e temos sido despertados desse altar a respeito de muitas doutrinas, a respeito de muitas maneiras que se apresentam hoje de anunciar o Evangelho. Dentre elas, uma diz que você determina, você estabelece. Mas essa noite o Espírito que nós estamos aqui sabe que aqui neste lugar a única pessoa que determina é Ele, a única pessoa que estabelece é Ele, a única pessoa que diz a hora é Ele. Então a sua vitória vai vir sim, mas vai vir no tempo de Deus, na hora de Deus e da maneira como Deus escolheu. Porque o Senhor já ensinou para nós as coisas que nós devemos fazer para alcançar a nossa vitória. A nossa vitória. Acais vai em busca dessa aliança. Acais começa a sacrificar do jeito dele. Acais começa a ofertar do jeito dele. Acais começa a perder do jeito dele. Na hora dele. No altar dele. O altar dele era até suntuoso. Chamava a atenção das pessoas. Quem olhava via, olha que altar, olha que quantidade de sacrifício. Mas mal sabiam que não era o altar que Deus havia estabelecido. Não era o altar que Deus havia escolhido. Havia renúncia, havia oferta, mas não era o que Deus havia estabelecido. Mas foi esse o caminho que Acais escolheu. Foi esse o caminho que Acais entendeu que era o caminho da sua vitória. Foi esse o caminho que Acais escolheu para entender que eu vou ser maior que o meu pai. Vou ser maior do que o meu avô. Não importa se eu vou ter que abrir mão da minha família. Estou eu aqui, rei e diante de um grande altar, aliançado com o principal império da época. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Vai falar a respeito do início da derrocada de Acais. Porque lembra do que nós falamos no início? A caminho que aos olhos dos homens parece bom. Parece ser uma boa saída. Mas se não é o caminho de Deus, não é o caminho da vitória. Como Acais poderia fazer para saber se aquele era o caminho de Deus? Se ele estivesse disposto a chorar as lágrimas que Deus estabeleceu para ele chorar. Se ele tivesse disposto a sacrificar os sacrifícios que Deus estabeleceu para ele sacrificar. Se ele tivesse disposto a buscar seguir os exemplos do seu pai. Segundo o livro dos Reis, capítulo 28, versículo 20. E veio a ele Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. A expectativa de Acais era se fortalecer mais do que se fortaleceu Jotão, seu pai. E ele faz aliança com a Síria. E o texto vai dizer, porém, veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, o pôs em aperto
e não o fortaleceu. Porque Acais tomou os despojos da casa do Senhor, e da casa do rei, e dos príncipes. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Ele queria se fortalecer, ele queria se tornar grande, ele queria se tornar poderoso. Aí ele faz uma aliança com o inimigo. O inimigo lhe oprime ao invés de lhe fortalecer. Aí ele pega os tesouros da casa do Senhor e entrega. Aí o texto vai dizer mais um pouquinho. Agora ele pega os tesouros da casa do príncipe, ou seja, daqueles que estavam junto dele. Olha, eu achei que ia ser bom, mas está aqui, ó. Já tirei a parte de Deus. Agora me dá a sua também, porque eu também preciso entregar para ele. Entregou também os tesouros da casa dos príncipes. E ainda assim, ele tirou os despojos ainda da casa do rei, ou seja, da sua própria casa. Aliança errada não fez Acais vencer. A aliança errada não fez Acais crescer. A aliança errada não fez Acais prosperar. A aliança errada fez Acais perder aquilo que ele já tinha. Ele abriu mão, ele pegou os tesouros da casa de Deus, ele pegou os tesouros da casa dos príncipes, ele tirou o tesouro da sua própria casa e entregou tudo na mão do rei da Síria. Porém, o rei da Síria não o ajudou. Ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram, e disse: visto que os deuses do rei da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem também a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. Acais pegou os seus dons, seus talentos, tudo aquilo que o mantinha na presença de Deus, por causa de uma aliança errada, e os fez em pedaços. E aí a parte talvez mais dramática. E fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Irmãos, os projetos de Acais eram maravilhosos. Na cabeça de Acais, havia um filme espetacular. Na cabeça de Acais havia um filme brilhante. Na cabeça de Acais tinha projetos maravilhosos. Mas o segredo para que esses projetos se realizassem estava em o cuidado de Acais, em firmar, em manter, em intensificar a sua relação com Deus. Eu volto a dizer, talvez quando nós olhamos para a vida desse homem, entendemos que esse texto está na palavra de Deus, porque está ali para mostrar para a gente o que não se deve fazer. Os planos dele não deu certo. As coisas que ele projetou não aconteceu. E ele foi degradando, não só a sua vida física, sua vida emocional, mas também sua vida espiritual. Porque depois de sacrificar a sua história, sacrificar a sua família, sacrificar os bens das pessoas que estavam ao seu redor, ele agora perde, quebra, fecha as portas do templo, fecha as portas da sua relação com Deus. A escolha de Acais não foi uma boa escolha. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui essa noite, trouxe-nos aqui para ministrar para nós.
que talvez haja um desenho maravilhoso na sua cabeça acerca do seu futuro. Mas eu quero perguntar a você uma coisa: onde está Deus nesse futuro? Onde está Deus nesse projeto? As portas do templo significam intimidade, relacionamento, comunhão. E eu pergunto a você essa noite: como está a porta do templo que Deus deu para você cuidar? Está aberta ou está fechada? Lamento terminar assim de forma talvez um pouco melancólica. Mas essa noite eu tenho certeza que o Espírito de Deus ministra no meu e no seu coração, que Ele tem um caminho de vitória para mim e para você. E o caminho de vitória que Ele tem para mim e para você vai se cumprir, desde que sua comunhão com o Senhor não seja quebrada. Os utensílios do Senhor, consagrados ao Senhor, não sejam entregues ao inimigo. O altar do Senhor não seja estabelecido. Aguenta um pouco mais. Persevera. Continua. Porque a sua vitória já está garantida em Deus. No Senhor, nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. No Senhor, no Senhor, no Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe por que o Senhor está falando essas coisas com a gente? Eu acredito que para alguns pode servir como prevenção, mas para outros pode servir como remédio. Deus usou Isaías para falar com Acais. E quando Deus usou Isaías para falar com Acais, Ele se refere a Acais da seguinte maneira: pede um sinal para o teu Deus. Acais tinha tomado muitas decisões erradas, mas quando Deus vai falar com Acais, ele se apresenta: pede um sinal ao teu Deus. O Deus de Acais é o Deus de Elias. O Deus de Acais é o Deus de Abraão. O Deus de Acais é o meu Deus. O Deus de Acais é o seu Deus. E essa noite, em nome de Jesus, que você consagre ao Senhor tudo que há em ti. Que você consagre ao Senhor a sua casa. Que você consagre ao Senhor a sua relação com seu pai. Que você consagre ao Senhor todos os processos que você está vivendo na sua vida. O inimigo tem tentado dizer para você assim: olha, Deus não pode fazer nada aí. Eu quero dizer a você essa noite que Ele nos traz aqui para dizer: pede um sinal para o teu Deus. E essa noite, em nome de Jesus, que você possa consagrar ao Senhor os seus dias, os seus planos. Eu não sei quais os planos que você tem feito na sua vida, mas essa noite, em nome de Jesus, se houver algum plano que estiver contrário aos propósitos de Deus para a sua vida, e você já sabe disso, em nome de Jesus, essa noite diga: Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu entrego nas tuas mãos e eu vou seguir o caminho do crescimento estabelecido pelo meu Pai, pelo meu Deus.